Meus irmãos, glória a Deus, nós estamos aqui, Deus nos permite, né? E, enfim, nós estamos alcançando, Deus está permitindo, a bondade dEle, nós estarmos aqui, a última terça-feira, né, de ensino, e aprove Deus que dias, com certeza, se Ele quiser, for da vontade dEle, nós possamos alcançar mais vitórias, né, em 2021. Um ano com muita turbulência, um ano, né, para nós reavaliar, rever conceitos, lembrar a quem nós pertencemos, lembrar daquele batismo nas águas, né, e ao levantar ali pela manhã, nós lembrarmos e saber a quem nós pertencemos, a esse Deus vivo, que nos permite estar aqui. Domingo eu falei para os irmãos na escola bíblica dominical, né, dei o testemunho do livramento que Deus nos deu. E quantas coisas acontecem na nossa vida. E quando você se predispõe, você está no enfrentamento, na obra de Deus, na casa de Deus, não é fácil, mas não é impossível. E sabemos que a vitória nos alcança quando nós entramos em obediência a Deus. E o pastor presidente discorreu aqui, né, a semana passada, o fator de obediência e o valor de uma vida, né? E ontem nós deparamos ali num quadro, né? O pastor Toninho esteve, a sua esposa, a minha esposa esteve, minha mãe, a irmã missionária Cláudia. Estivemos ali no sepultamento do nosso colega, irmão em Cristo Jesus, pastor Heber Guilhardi, filho do fundador desse ministério, pastor Nelson Guilhardi, pessoa que aprendemos muito com a vida dele, deixou um legado de grande homem de Deus, na batalha, né, incansável, em prol do Evangelho, a obra, e inesperadamente foi rompido, ceifada a vida dele. Na terça passada ele estava aqui, estava chovendo, irmãos bem lembram. Eu não o cumprimentei, mas sempre que adentrei ao templo, as oportunidades, nós sempre cumprimentamos uns aos outros, né? Eu a ele a mim. E por fim, nós estamos falando isso aqui porque são mistérios de Deus. Mistérios de Deus não há como você querer ali indagar certas coisas. O que a Bíblia nos ensina nesse texto proposto de Êxodo, capítulo 20, está ali para nós o decálogo, né, os 10 mandamentos. Obediência, e ele perdura até hoje. Ele é genuíno, ele é ímpar, ele é que molda o meu pensamento, o seu pensamento, rege a humanidade e não vai deixar e não vai parar de reger. E a igreja não pode parar de obedecer a palavra de Deus. No decorrer desse ano, vários irmãos tiveram a oportunidade de estar aqui, né, no ensino da palavra de Deus. Nós abrimos aí o espaço, o pastor presidente sempre, ele frisa isso aí, abriu os espaços, e nós, em obediência, nós fazemos isso. Sociedade, agora, odiernos, dias odiernos, nós já tínhamos preparado esse estudo já anteriormente, já começamos até a falar aqui em uma oportunidade, não no ensino, mas em uma ceia do Senhor, e nós vivemos em uma sociedade, irmãos, que está atropelando, nós falamos muito aqui, os irmãos já aprendeu isso aí, já sabe de cor salteado, estão passando por cima de valores eternos, e os valores de Deus, eles não podem ser obstruídos, não serão obstruídos, por mais que a pessoa queira, possa desobedecer a Deus. Deus permanece sendo o mesmo, amoroso, bondoso, um Deus justo, um Deus também fogo consumidor, porque quando a ação de Deus entra, o inimigo ele tem limites, né? E ele é uma ferramenta de Deus, ele vai até onde Deus permite, aonde Deus não permite mais, ele não avança.
E quando é que o inimigo avança na vida, na minha vida, na sua vida? Nós somos frágeis, temos fraquezas. Quando há uma abertura, uma brecha de uma forma ou de outra, de um pecado. Quantas formas de pecado tem para a vida nossa, para a minha vida e para a sua vida? Esse mundo, né, turbulento, esse mundo perigoso, maldoso, malversativo, fraudulento, um mundo da inversão do valor, um mundo onde é que está representando o ícone do ser. A pessoa tem que ser a qualquer custo, tem que atropelar, seja qual for, valores, e aí esquece do poderio de quem rege os céus e a terra. E aí nós pecamos, eu vinha falando com a minha esposa, nós pecamos. Eu falei aqui domingo, diariamente nós pecamos. De que forma? Numa ira, né, numa contenda, a gente está no trabalho, a gente, por exemplo, tem uma empresa, esses dias as atividades, já tem uns 3 meses, nós estamos com a atividade nossa bem assim, já mais acelerada e acentuou. Então, às vezes, ali foge ali dentro do quadro operacional, a dinâmica do trabalho, aquilo que você está desenvolvendo, às vezes não vai sair da maneira que você quer, e aí você infringe aos pensamentos, e às vezes você ira, e na ira você abriu uma brecha, e o inimigo, ele é sapiente, coisa que ele sabe é esperar, paciência, sonda tudo, conhece bem a natureza, as fragilidades nossas, e ele é extremamente legalista. Encontrou o espaço, ele vai adentrar. E aí surge o pecado. Aí onde é que o cristão tem que estar fundamentado, arraigado na palavra de Deus, é Romanos 12, 2, que nós já sabemos de cor e salteado também, ser renovado a nossa mente, não nos conformar com o esquema do mundo, porque o esquema do mundo ele tem o quê? Tem todas as mazelas, todo kit de pecado que se for alencar, nós não damos conta, né? Muitas coisas. E aí, nós trouxemos aqui umas dicas, né, para nós termos uma vida de obediência e uma vida saudável, espiritualmente falando. Tem muita coisa para discorrer, mas o que der para nós alcançar aqui junto com os irmãos, nós vamos desenvolver da maneira de que Deus quer. Eu peço você que trouxe sua Bíblia, quiser abrir sua Bíblia, livro, né, em Hebreus, capítulo 10, versículo 16 e 17. Primeira, essa é só uma dica para nós, é só um caminho para nós, para a minha vida. Quando eu vou falar isso aqui, eu tenho que começar a entender para a minha própria vida. Eu tenho que me desprender ali do meu trabalho, da minha atividade, do meu labor, em termos de compromisso, porque hoje eu estava falando com a minha esposa, é tanto compromisso, tanta coisa para resolver, que nós temos que descansar em Deus. E às vezes nós esquecemos que a fonte maior, uma dica para ter vida saudável, tanto espiritual, né, ela no emocional, nós precisamos ter um compromisso com Deus, fazer uma aliança com Deus em termos de obedecer a sua palavra, obedecer a Ele, pastor José Machado. O que diz aí o texto aí para nós? Este é o concerto, vamos lá, vamos ler? Este é o concerto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, vai, 2 pontos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Essa é uma dica para nós ter uma vida espiritual saudável. A aliança que Deus fez conosco, desde lá o povo, os hebreus. Quando Deus deu ali os 10 mandamentos, o decálogo ali, a Moisés, aquilo ali é um norte para o povo hebreu, para eles terem uma referência, começarem a entender um senso de pertencimento. Porque os hebreus estavam no Egito, eles não sabiam, estavam à mercê, à deriva dos desejos, das mazelas, né, ali dos faraós, do povo egípcio. E quando o povo estava ali, a expressão da liberdade, do conhecimento e o senso de pertencimento deles não existia. Eles eram escravos. E escravo, o direito de escravo é qual? Nenhum, obedecer, só obedecer. Fazer ali o que o rei pede, o que o superior pede. Aquele povo ficava ali no Egito, né, maçando barro. Eu já
Falei isso aqui com os irmãos anterior. Maçando barra ali para a construção dos egípcios, de cabeça baixa. Não estava olhando. Por que Deus tirou esse povo de lá? Deu os 10 mandamentos quando estava ali no deserto? Para ter um norte, para ter uma direção, que perdura até hoje e vai perdurar até o arrebatamento da igreja. Tem muita gente que desfaz dos 10 mandamentos, porque está no Antigo Testamento. O Novo Testamento não é nada sem o Antigo Testamento. Um precisa do outro. É uma comunicação, é uma direção de Deus, é uma orientação, é um mandamento de Deus. E ali, aquele povo hebreu começou a entender, surgiu ali uma nação, um povo que até hoje perdura. O povo de Israel. Senso de pertencimento. A quem esse povo pertence? Por quem eles é escolhido? Por Deus. Qual o fator primordial para os israelitas, para o povo hebreu vencer? Qual o fator? Obediência. E nas mazelas que nós, nesse mundo, com a cultura secular muito avançada, com as ideologias e seus estilos de vida humanista, materialista, egoísta e vazio, é uma das fontes de adoecimento que as pessoas têm de pensamento espiritual. Quer ver a pessoa, ela ficar frustrada e adoecer? Ela dá crédito em uma coisa, lutar por aquilo e não alcançar. Frustra ou não frustra, Abson? Frustra. E o nosso Deus não é Deus de frustração para nós. Aí vem essa primeira dica para uma vida espiritual saudável. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Quando Deus, isso aqui, o autor escrevendo, Deus orienta o autor, colocar as leis, é um aprendizado. Lei é para você obedecer, preceito, conceito, estatutos, são coisas, são normas que você tem que obedecer. Nós não temos que obedecer o governo federal, estadual e municipal, são uma tríade, né, de governabilidade do nosso país. Nós não temos que obedecer? Temos que obedecer a União, o Estado e o município. Tem as leis. E isso são o quê? Nortes. Para nós entender, para você delinear, para você ter como seguir, porque senão fica tudo vazio, tudo sem sentido. E nós precisamos entender que quando o Senhor fala dessa forma, que porei as minhas leis em seu coração, quando coloca essa lei, é nós atribuir e entender que a palavra de Deus é que nos muda, é que nos transforma, é que nos regenera, é o combustível, é rota para o céu. Nós estamos falando isso aqui constantemente. Nós cristãos precisamos ler a palavra, que aí nós vamos entender o fator da obediência, e aí a nossa mente vai ser renovada, não vai ficar com o esquema do mundo. O esquema do mundo é fraudulento, perigoso. Essa é uma grande dica. Então a palavra de Deus nos revela que nós precisamos colocar a palavra de Deus no nosso coração, para o nosso entendimento, entender o norte da obediência, o fator da obediência. Hoje nós estamos vivendo dias que os filhos não obedecem mais os pais. Os filhos estão tendo, talvez, voz mais ativa do que os pais. Uma lei que surge de certo tempo para cá, que não pode, uma varinha ali na criança. Entra para o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, a pessoa pode ser punida por isso, os pais. Está tendo um exagero, e aí as pessoas se evoluem nisso e aproveita disso aí, e aí a sociedade vai ficando daqueles costumes, aquele respeito, aquela obediência. Hoje os filhos não querem obedecer os pais da mesma forma que obedecia da geração X, a geração lá dos 60, dos 40, dos 30, dos 50, dos 60, dos 70, dos anos 70. Uma geração que nós podemos dizer que é uma geração praticamente que é pervertida. Coloca aí para mim, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Vamos ler. Olha aí, tem Bíblia que intitula lá Tempos Difíceis.
Outra diz, tempos mudados, as mais modernas. Olha aí o que diz aí. Isso aí é o sinal, há mais de 2000 anos, nós já temos isso aí na Bíblia escrito. Tudo que está acontecendo na sociedade. Timóteo, 2 Timóteo, tudo está acontecendo. Filhos ingratos, desobedientes a pais, aí vem esse estatuto, vem o conselho tutelar, né? E aí entra uma lei também que vai condicionando ali, não estou falando que não tem que obedecer, tem que sim obedecer, só que há um proveito suntuoso em cima disso aí, sorrateiramente, maligno por detrás disso aí, deixando tipo assim, como então as crianças podem fazer qualquer tipo de coisa, pode atropelar tudo, não pode levantar, o pai não pode pegar uma sandália ali, né, dar uns dois tapinhos ali nas pernas da criança. A criança não pode gritar, se ela já gritar, o vizinho está alertando, está acontecendo isso. Olha só a inversão dos valores. E aí começa o fator da obediência desencadear de uma forma desordeira. Olha o que diz aí, são 5 versículos. Há 2000 anos já deu a dica do que está acontecendo agora, nessa sociedade, vem acontecendo, está agravando, vai agravar mais, vai piorar mais. Não podemos iludir. Pastor, o senhor é pessimista? Não, é a Bíblia, senão a Bíblia não vai cumprir. Porque o que está escrito na palavra está cumprindo, vai cumprir, não vai, cabalmente vai cumprir. De uma maneira contundente. O que é uma maneira contundente? Uma maneira firme, uma maneira com todas as provas. É contundente, a Bíblia é contundente, a Bíblia não é. Olha só o que diz. Sabe, porém isto, que nos últimos dias, agora, nos últimos dias, né, nos últimos dias, sobrevirão, estão vindo coisas inovadas, coisas mudadas, né, valor da sociedade investido, valor ético, moralístico da sociedade investido, o conceito da paternidade, da maternidade, dos avós, de irmãos, de sobrinhos, tios, tudo investido, olha aí, sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, é o que nós estamos passando. Próximo versículo. Porque haverá homens, olha aí o que fala, isso aqui nós já lemos isso aqui, mas a gente está sempre, isso aí tem que estar na nossa mente, essa é uma dica para nós, né? Para nós ter uma vida saudável, espiritual com Deus, que a palavra nos nutre, nós já temos entendimento, porque você chega numa família, chega em certo lugar, está acontecendo certa coisa, você já lembra desse texto, não, a Bíblia já falou isso aí, o que eu estou vendo nesse lugar aqui, a Bíblia já está revelando, olha aí, porque haverá homens, amantes de si mesmos. O que é amante de si mesmo? Eu, aí você coloca a fórmula lá, Bhaskara, cuba, né, ao cubo, né, ao quadrado, e vai, aí você vai fazendo, né, a projeção. Vai só, né, eu e eu. Sou eu, não, eu sou dessa forma. Não, eu e eu. Não tem, né, a palavra aqui, aquela frase, o pastor presidente fala para nós, não tem marcha ré. Não volta, não reconhece. Então, ó, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, né, estão ali, né, investigando tudo, soberbos, né? Comigo é dessa forma. Esse é meu jeito, eu não mudo. Síndrome de Gabriela, quem lembra? Quem lembra? Vamos saber, hein? Está todo mundo bem afinado, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, não muda nunca. Síndrome de Pilatos também. O que é a síndrome de Pilatos? Lava as mãos. Não tem nada a ver com isso aí, não. Eu não tem nada a ver com isso, eu estou fora. É a linguagem moderna, é o conteúdo que está secularista, ele vem lá do secularismo, ele vem permeando a sociedade, mudando os valores, a ética moralística humanitária em degradação embaixo, e a Bíblia já avisa, né? Soberbos, blasfemos, pecadores, né? Desobedientes, olha aí, desobedientes, a quem? Pais, mães, ingratos. Quem lembra aqui dos 3 cachorros de Martinho Lutero, que nós já falamos aqui? Quem lembra? Martinho Lutero, ele frisou em uma das suas obras, que há 3 cachorros mais perigosos no mundo. Existem 3 cachorros mais perigosos no mundo.
O cachorro está nesse ingrediente aí, ó. O cachorro da soberba, da inveja e da ingratidão. Tem coisa pior que a ingratidão? Tem coisa pior? Você imaginou um filho ingrato? Um filho desobediente? Faz o pai pecar ou não faz? Faz o pai pecar. Não fala para mim que não peca, não. Por isso que eu falei aqui fora, irmãos. Às vezes, aconteceu isso com o pastor, está em pecado. Não, pecar nós pecamos todos os dias. Mas eu não me retratei, os irmãos estão me retratando agora, porque, irmãos, o enfrentamento de estar na obra de Deus, você está em uma ponta de liderança, louvor, um trabalho daquele que o Eliabe tem ali, do monitoramento, um trabalho, eu estou rupiando todinho aqui, um trabalho do ensino na igreja, a gente vinha aqui aprender junto com os irmãos, um trabalho de oração na igreja, de libertação. Eu estou falando aqui, todos os irmãos que estão presentes sabem muito bem disso aí. O inimigo ataca 24 horas em todos os sentidos. Se você não for buscar a palavra de Deus, se você não obedecer a Deus, não buscar a Deus, o pecado está ali querendo te pegar na ira, às vezes numa palavra que você fala, numa ação, numa atitude, numa insubordinação sua. Existe pastor insubordinado, e muitos existem, que às vezes tem função em insubordinar, porque usa da cultura da desculpa. Qual que é a cultura da desculpa? O escapismo. Não deu, arruma tudo tem jeito. Não passa com Deus, aquilo que nós falamos aqui. Ninguém de nós aqui dá conta de enganar, passar Deus para trás. Então está aí, ó. E é o fator de desobediência. Hoje ele está na sociedade, no mundo inteiro. E para onde leva a desobediência? Nós já falamos de Israel, e os irmãos sabem, Israel quando obedecia, jubilava, alegrava, ganhava guerra, vitória financeira, vitória na agricultura, vitória no louvor, vitória nas guerras, vitória em tudo. Em tudo. Aí Israel esquecia, começava a desobedecer, aquela gangorra espiritual. Lá em cima, obedecendo a Deus, aquela quando é que não está, poste ídolo, desobediência, coisa, a Deus, o inimigo vinha, sapateava, tripudiava em cima de Israel. E isso é na nossa vida também. Então, o fator de obediência a Deus, ele é muito importante. O próximo versículo aí. Vamos caminhar. Sem afeto, olha só, sem afeto natural. O que é esse afeto natural? O que é esse afeto? Irmãos, dentro da família, a afetividade mudou muito de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, está numa celeridade. Todo mundo está vivendo o quê? A sua particularidade. É ou não é? E até que a sociedade imprime isso, na verdade, entre nós, porque hoje, na verdade, não dá para você abrir um espaço da sua residência para qualquer pessoa. É bem verdade isso ou não é? Mas o que eu estou querendo focar e fazer uma reflexão entre a família. 2 anos atrás, eu cheguei na residência do nosso pastor presidente, o meu pai, e nós estávamos lá e eu peguei uma sacola, não sei se a minha mãe lembra, a minha esposa lembra. Peguei uma sacola e peguei o celular de todo mundo, Rafael, Samuel, Aninha, a Dalva, a Mariné, a Jéssica, o Altair, e eu fui pegando o celular, peguei a sacola, e tranquei dentro da caminhonete. Irmãos, eu pensei que eu ia apanhar, na hora, mas pensei que eu ia apanhar mesmo. Me dá o celular aqui. Não sei o quê, e virou aquele negócio, que os meninos, você está chegando, eu não estou com o celular aqui, ele está tá no carro, mas vai cumprimentar, benção. E acabou. Afetividade. Nesse dia, sabe o que aconteceu? Eu devolvi o celular, porque senão, né, eu ia. Vocês sabem o que ia acontecer, né? Eu devolvi. Sabe o que aconteceu? Eu falei, então desliga o celular. Pelo menos nós e os irmãos. Sabe o que aconteceu? Minha mãe talvez não está lembrando, isso tem uns 2 anos e meio. Sabe o que aconteceu? Nós fomos até 10 horas, falando, sabe do que? Nós começamos a lembrar? De quando nós sentávamos na Independência, lá que era a P33, o setor disfuncionário, quando meu pai tinha ali um galpão próximo à Praça A, lá o camelódromo, nós sentávamos lá na rua, na cadeira, que é as cadeiras francesas, que eles falam, aquela que te passa o cordãozinho, né, ela relaxa bem o corpo. Nós sentados lá, e sabe o que nós fazíamos? Nós contava marca dos carros, nós contava a cor do carro, né? Nós lembrávamos da história de Joãozinho e Maria, que o meu avô
Joaquim Braz contou muito para nós. Aí foi lembrando dos parentes do interior. Isso aí é afetividade natural, irmão. Coisa como dinheiro no mundo não compra isso. Ontem, lá no velório do meu amigo, eu citei isso. Nada vale mais do que uma responsabilidade de uma amizade sincera. Na vida você vai encontrar 2, 3. Quem tem muita sorte tem 5 amigos. Você tem colega, tem uns amigos, mas não tem aquela amizade de uma afetividade segura. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Aí onde é que o inimigo trabalha nisso? No fator da desobediência. Fator da desobediência. Desobediência ao compromisso à palavra de Deus. Ao compromisso à igreja. Ao compromisso à fidelidade à palavra de Deus. Ao compromisso de... Tem gente que peca e não consegue pedir perdão para Deus, conversar com Deus e pedir perdão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí a família corre nesse risco hoje, muito certo, está em cima dessa linha. Então nós, que somos cristãos, estamos dentro da casa de Deus, nós precisamos valorizar isso, o valor da amizade, desse afeto natural. Aí, irreconciliáveis, quantas pessoas não perdoam? Aquela frase que nós já falamos aqui. Quem não perdoa, vive no cárcere do ressentimento. Vai ressentindo. E aí, irmãos, começa a dar o problema da crise espiritual, a doença física. Não é fácil pedir perdão. Tem que ter coragem, tem que ter Deus no coração. Quando você sabe que você tem a razão na situação, mas como a Bíblia te fala, mesmo você estando... Você está sabendo que foi o prejudicado, mas em prol da obra, em prol do seu espiritual, nessa dica aqui, de uma vida saudável espiritual, familiar, toda ela precisa disso, precisa da reconciliação, retroagir-se, voltar. E aí tem mais, fala mais aí do que? Caluniadores. Tem pessoas caluniadores? Eu falo do CDI, lá do Código de Processo, artigos do Código de Processo Penal. 136, 137, 138, é o CDI. Calúnia, difamação e injúria. Tem na sociedade? Tem, é uma sociedade pervertida. Tem isso aí na sociedade. Incontinentes que irrespeitáveis. Não respeita nada, nem autoridade, nem nada. Não tem incontinência com nada. Cruéis, sem amor para com os bons. Quanta maldade que existe na sociedade. Nós estamos vendo aí um processo da Europa. A Europa está tomando o veneno que ela produziu. Aquela frase, o feitiço virou contra o feiticeiro. Se os irmãos bem lembrar aqui, o Jair Bolsonaro, o presidente da República, o ano passado, eles tiveram uma cúpula, uma convenção de uma cúpula sobre a questão do meio ambiente, e a Europa incisivamente ela bate aqui na América do Sul, na América Latina. Ela bate incisivamente essa questão da proteção ambiental. E ele, não sei se o irmão lembra disso aí, deve lembrar, ele pontuou severamente, falou, primeiro, que país nenhum do mundo tem moral para falar do Brasil na Amazônia, principalmente os europeus. Eles acabaram com tudo que eles têm lá. Eu falo não vou falar dizer cabalmente, que acabou com tudo, mas assim, as grandes reservas deles estão em baixa. Por quê? Tomando do próprio veneno que eles mesmos construíram. De que forma? Essa incontinência, falta de obediência com as próprias razões deles lá, dos costumes, acabaram com as matérias-primas deles, quase tudo, minério, madeira. Esse tempo para trás aí, acho que umas 4 semanas atrás, uma reportagem mostrando uma balsa daqui para lá, não sei, lá no Cepal, cheinha de madeira. E a Polícia Nossa Federal tem um material de identificação da nossa madeira, do DNA da nossa madeira, com muita precisão. A madeira toda daqui, para onde que ia? Para a França, que é o maior importador de madeira aqui do Brasil. Por que, pastor, que você está falando isso aí? Esse pessoal que se achava bom demais, está tendo aí um troco do veneno por causa de incontinência própria com eles mesmos. Com eles mesmos. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Por que a Europa está toda fragilizada?
eles estão tomando do próprio veneno que confeccionaram. Então, ó, homens sem amor para com os bons, né? A soberba de certas nações, né? Muito dinheiro e atropelando todos os valores, todos eles. O próximo versículo, por favor. Traidores, serve isso do que eu falei, tomando do próprio veneno que confeccionou. Obstinados, o que é obstinado? Teimoso, desobediente, obstinado, teimoso, sabe que está errado, mas vai fazer. Orgulhoso, tem demais, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quantas pessoas são mais amigos dos prazeres dos financeiros, né, de tanta coisa que tem por aí, do que lembrar de Deus? Lembra de Deus em que hora que lembra de Deus? Em que hora? Na hora da doença, no apuro, onde o dinheiro não pode mais alcançar, aí começa a atribuir, vamos buscar a fé, né? E aí começa a lembrar de Deus. O próximo versículo, para a gente encerrar isso aí. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, o valor dela, o conteúdo dela, nega. Destes, qual o conselho que o apóstolo dá para nós aí? Qual o conselho destes? A igreja tem que afastar disso, das mazelas do mundo. Como a igreja vai conseguir, você que é a igreja, nós que somos organismo vivo do Senhor Jesus Cristo, e como nós vamos conseguir afastar disso aí? Obedecendo a Deus, obedecendo a palavra, e isso que nós estamos fazendo, estamos na casa de Deus. Por isso a igreja não pode parar, e ela não vai parar de obedecer a palavra de Deus, a igreja não vai parar de ouvir a voz de Deus, a igreja não pode parar de ser agência de Deus aqui na terra, das boas novas, promotora da paz e da comunhão, que nós já discorremos aqui. Isso tudo esse ano para nós, um grande valor de reabilitar nossos conceitos, reaver, valorizar. Precisamos intensamente valorizar tempo. Nós não podemos perder mais tempo, não perder tempo no trabalho, de falar dessa palavra. Olha, Jesus está abreviando o tempo. Em breve esta igreja não estará aqui. Isso não é opcional para nós, é mandamento. Nós como cristãos, é um fator de obediência. Então aí fica essa primeira dica para uma vida espiritual saudável em obediência. Segundo, aceite o perdão e a graça de Deus. Romanos, todos também sabem, Romanos capítulo 3, por favor, versículo 23 e 24. E esses dois versículos aqui, eles são aliados, coadunados, né? Tem um grau de ligação forte com João 3,16. Porque é o grande amor de Deus por nós, pela humanidade inteira. Então nós precisamos anunciar. Esse versículo, ele é um versículo emblemático de toda a Bíblia Sagrada, e nós cristãos, em obediência a Deus, nós não podemos deixar de citar esse versículo a quem alcançar o Evangelho, aqueles que estão desgarrados. Olha, você tem valor para Deus, você precisa arrepender, você precisa pedir perdão para Deus, você precisa sentir o valor do que Deus dá pela sua alma, porque Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dEle em prol da sua vida. Então esse fator de obediência também está gerado, ele é ligado a essa forma de perdão, né? E nós precisamos aceitar isso, o perdão e a graça de Deus sobre nossa vida. O que diz aí? Olha aí, vamos ler todos nós? Todos sabemos. Próximo versículo. Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo. A igreja precisa nutrir isso. De que forma? Abraçando esse versículo, João 3,16, anunciando ele e praticando ele, porque se eu vou falar desse versículo, eu tenho que saber dele, ele é vivência dentro de mim, e eu estou fazendo um fator de obediência com Deus.
Eu estou exercitando a obediência com Deus. Eu não estou deliberando para que o inimigo seja legalista na minha vida e entre em qualquer pecado, qualquer forma, qualquer tipo que seja. E aí eu preciso entender, eu tenho que aceitar o perdão de Deus. Eu quero que o Senhor me perdoa. E eu recebo que o Senhor me perdoa. Eu entendo, eu reconheço que o Senhor me perdoa, porque o Senhor amou o mundo. Então, por isso é fator, é dica para nós entendermos e caminharmos. Terceiro, libertar-se do passado. Também é um fator de obediência. Nós temos que obedecer, nós temos que se libertar do passado. Ficam presas no seu passado, ou no ressentimento, ou no sentimento de a insegurança. Um liquidificador aí. Abriu, rasgou o coração pedindo perdão a Deus. Então precisamos, é uma dica, a terceira dica aqui, tem um monte de dica aqui, e essa é a terceira dica, libertar-se do passado. Com sentimento de culpa, levar ele, nosso pecado, nossas culpas, nossas situações em que errou, que houve erro, o Senhor levou, cravou como uma cédula do pecado, lá na cruz, Ele pagou o alto preço pela nossa vida, a vida da humanidade, e precisamos, isso é
muitos outros grandes têm se nutrido da palavra, por isso que é falado como maior manual de comportamento. Você acha que eles não lêem? Eles leem. Então, nós devemos cultivar a comunhão vertical e horizontal. Cultive o hábito de orar sempre. É um fator de obediência. A igreja não pode parar de orar. Nós falamos isso aqui, lá no início, lá em junho, por aí nós começamos a falar. Esse aqui, sobretudo, esse aqui, ele é determinador para nós. Ele é determinador para nós, essa dica aqui. Diga sempre não ao pecado. Esse aqui é importantíssimo para diga sempre não ao pecado. Essa é a 8ª dica para nós. Aonde nós podemos, biblicamente, trazer um respaldo, que a Bíblia ela é magnífica, ela é fantástica, é lindo isso aqui, tudo é maravilhoso, porque ela nos dá orientação, nos dá direção, nos tira de deserto, nos tira de dificuldade, nos tira de dúvida, de medo, de pânico. A palavra ela é salutar, ela é viva. Então, onde está? Romanos, capítulo 6, o versículo 12. Olha aí o embasamento, o conteúdo, o respaldo, né? Que, obviamente, sobretudo, Deus é maravilhoso. E ele o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, olha só aí. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Esse versículo é forte, muito forte. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. O que o pecado quer? O que o corpo quer? O pecado daqui, a vaidade daqui. É isso que o corpo, né, ele pede. É ou não é? É isso. E aí a pessoa, se não for nutrida, entender, olha para você ver, não reine. Não pode reinar o pecado. Como o pecado não vai reinar na minha vida? Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou vindo na casa de Deus, eu estou conhecendo a palavra. Aí eu vou jejuar, aí eu vou orar, mas eu estou desalienado da palavra, Abis. Como que faz? O resultado fica pesado, vai retardando as respostas. É ou não é? Há um retardamento. Então, por isso que nós temos, olha só o tanto que é direcionador para nossas vidas. Olha o tanto que isso aqui cresce e evolui dentro de nós. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Tem gente que vive no pecado, pensamento só em pecado. Só em pecado. Quer que eu fale? Olhai, orai e vigiai. O mundo do negócio, por exemplo. O mundo do negócio, o mercado do negócio. Financeiro. Vamos para o mercado imobiliário, vamos para o mercado automotivo, é uma área que eu atuo. Irmãos, é um negócio de... Tem gente que reina o pecado dele só de ganhar, a qualquer custo. E o pecado está ali, dentro da vida da pessoa, porque só pensa em ter, só em ter, e não cansa. E existem pessoas assim nos nossos seios. Existe isso. E isso não pode reinar, porque tem gente que pensa que pecado é só umas modalidades. Não, é muita coisa para aí. Então, para nós, olha, esse versículo ele é muito importante. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, porque aqui é onde habita, né, o Espírito de Deus, porque nós somos formados. O espírito e a alma, ele habita. Quando é que ele vai habitar? Quando eu estou em obediência com Deus. Eu errei, eu pequei, fiquei nervoso. Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim, Senhor. Irmãos, uma das coisas muito importantes que eu tenho aprendido, todas as vezes que eu estou caminhando aqui para a igreja, eu não consigo entrar na igreja, ali já na minha oração, eu pedi, Senhor, tenha misericórdia, eu estou adentrando na sua casa. Não sou merecedor de colocar os pés aqui, mas o teu sangue lá na cruz me comprou um alto preço. E tu me libertaste, por isso eu estou aqui.
me ajuda, tenha misericórdia, estenda suas mãos sobre mim. Sempre eu venho cá, adentrar, Senhor, ajoelhar, agradecer a Deus pela rica oportunidade de você sentar nessa poltrona e estar aqui. É uma responsabilidade, é uma atribuição que Deus está dando a nós. Então, aí não deve reinar no nosso corpo o pecado, seja qual for. Pecou, pede perdão a Deus, para não ser reincidente naquilo. Deus não me deixa fazer a reincidência daquilo. Cura-me, restaura-me, salva-me, muda-me. É isso que nós precisamos. Então, é importante para nós. Vamos falar só mais um? E aí nós encerramos. Tem muitos, viu, irmão? Fantástico isso aqui, muito bonito. Santifique-se. É uma dica espiritual, crescimento espiritual para nós. Santifique-se. Respaldo bíblico. Resposta, amparo bíblico. Né? Onde alicerce bíblico. Aonde? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Olha só a fortificação aí, para nós santificarmos. Que jeito? Nós não podemos. A igreja não pode entender que é só quando a direção está pedindo, tem que jejuar, vamos orar. Não, a igreja tem que entender, a igreja que somos nós, essa igreja, né, viva, essa igreja que é você, aí, tem que saber, tem que entender, ter esse posicionamento do jejum. Não precisa participar só do jejum coletivo, mas o jejum, aquilo que você der conta de expressar a Deus, o jejum, a oração, isso é importante. Olha o que diz aí. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne. O que é a imundícia da carne? Pecado. Isso é a imundícia da carne. E do Espírito, aperfeiçoando aonde? A santificação no temor de Deus. Obediência. E aí nós finaliza aqui, que Deus possa, no ano que vem, né, os irmãos sabem que todo ano nós devolvemos aí, de praxe, devolver toda a função, o trabalho, a nossa presidência. Se Deus nos permitir a oportunidade, nós estaremos aí novamente, né, discorrendo com os irmãos, e junto com todos os irmãos, de uma forma uniforme, né, de uma forma crescente, valorosa, que Deus venha trazer para nós aí, a gente tem um pensamento de estar com os irmãos, trazer uma pedagogia maior, mais ampla, né, mais encorpada, mas segundo a vontade de Deus, da maneira de Deus, dentro da estrutura da palavra de Deus, que é o que tem que ser aqui, né, transcorrido com todos nós aqui no aprendizado que nós estamos aqui caminhando. Deus possa abençoar todos os irmãos que se fizeram presente, você que nos assiste aí em seu lar, Deus possa estar de uma maneira viva e poderosa na sua vida, abençoando-lhe, você que não pôde vir, mas que vai vir outras vezes, se Deus nos permitir, será uma bênção. Nós não vamos ter aqui a pedido do presidente, estamos seguindo aí também normas, né? E nós não vamos ter o culto da virada, dia 31 para o dia 1º. Mas estaremos aqui já na Escola Bíblica Dominical, no domingo. Por sinal, nós estaremos ministrando na escola, eu estarei aqui com os irmãos, aprendendo. E à noite nós temos a ceia do Senhor. Você que nos assiste, divulgue, ore e venha participar. Vai ser a primeira ceia do Senhor a 2021. E os irmãos bem sabem, né? Nós já falamos muito aqui, não precisa falar mais. Tomara que acaba logo nesse ano, né, irmãos? Misericórdia. Meu Jesus. Esse ano, um divisor de águas em todo o sentido, aspecto, na humanidade. Ana Carolina. Irmã Ana Carolina, professora da EBD aqui nas crianças, né? Ela está viajando. Ok. E nós temos uma alegria aqui, estar aqui como convidados, estão nos visitando, abrilhantando aqui, né, esse culto de ensino, esse aprendizado que nós estamos aprendendo da palavra de Deus, aprendemos aqui da palavra de Deus.
Está aqui o Renato e a esposa Eliane e os filhos. Eles nos honram aqui com a presença. Deus vos abençoe, né? O esposo, eu creio que deva estar lá fora. Volte mais vezes, né? A igreja ama vocês. A gente está aqui com o coração aberto. Um abraço a todos vocês. E oração para a irmã Carolina, né? Que está de viagem, a avó dela havia sofrido um AVC, mas já está fora do hospital. Pedir para a restauração da vida dela. Também vamos orar por prol da família do pastor Heber Guilhard, né? A irmã Celestina, a irmã Uda, Mariuda, a Débora. E, irmãos, vamos dobrar a oração lá nos nossos lares, tá? Esse ano marcou muito, viu, irmãos? Minha mãe. Esse ano marcou, você que nos assiste sabe. Não precisa nós ficar aqui, né? Existe aí algumas tristezas que nós passamos, né? E se nós estamos aqui, não é porque nós somos melhores daqueles que partiram, não. Nós estamos aqui porque tem um cumprimento das promessas de Deus para cada um, para a vida de cada um. E os mistérios de Deus, aquilo que nós falamos, não cabe a nós. Os mistérios de Deus são mistérios de Deus, amém? Irmãos, vamos... Não. Vamos louvar o Senhor. Vou convidar aqui a missionária Dalva, o evangelista Absen, a irmã Cláudia também. Vamos fazer um louvor e vamos ofertar a Deus aquilo tanto que Deus te abençoou esse ano. Eu tenho certeza que Deus te abençoou muito esse ano, né? De uma forma ou de outra, Deus prosperou cada um dos irmãos. Eu sei que Deus tem estado na vida dos irmãos prosperando. O maior investimento que nós fazemos é o investimento na obra de Deus, né? Missões, nos dízimos, nas ofertas. E porque através desse trabalho a igreja tem alcançado muitos trabalhos aí em prol do reino de Deus. E você, como tem sido cooperador, continue cooperando e Deus vai prosperar mais ainda cada um de nós, tá? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé? Vamos louvar o Senhor com um louvor que é bastante conhecido, que diz que nós reunimos aqui para glorificar o Senhor. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos se esquecer. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Aleluia! De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo Rei Jesus. Sim, aleluia. De nós mesmos esquecer e
e só pensar em Cristo Rei, Jesus Senhor. Adorai o Rei, Jesus Senhor. Aleluia. A igreja não vai parar de adorar o Rei Jesus. A igreja não vai parar de obedecer a Deus. A igreja não vai parar de crescer. A igreja não vai parar de ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, muito obrigado por essa rica oportunidade de aprendermos a Tua palavra. Em humildade nos concede, ó Deus amado, a entender mais dos Teus estatutos e a obedecer a Tua palavra e o temor a Ti. E que haja um aperfeiçoamento cristão, uma jornada cristã, uma corrida, uma maratona cristã, correndo em ascendência aos céus, e anunciar as boas novas, ó Deus amado, àqueles que têm sede e necessitam de Ti, aonde nós estivermos. Faça de nós, ó Deus amado, um adorador a Ti, ó Deus amado, em temor, obediência à Tua palavra e o Teu nome santo e maravilhoso, Pai. Muito obrigado, abençoa a Tua igreja, seja com a Tua igreja. Oramos assim, pedimos as Tuas bênçãos, aqueles que necessitam, aqueles que estão acamados, estão em enfermidades e necessitam da cura, do milagre, da intervenção divina, os hospitalizados, aqueles que estão em UTIs, os encarcerados, enfim, toda a membresia, ó Deus amado, o Senhor possa atender com muita humildade. Oramos assim, Pai, em o nome de Jesus. Oramos assim. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo seja com todos nós agora sempre, e todos digam amém. Deus abençoe a cada um. Até domingo próximo na IBD pela manhã e à noite na ceia do Senhor. Eliabe, peguei para você